Olá, seja muito bem-vindo ao canal Modelagem e Costura Objetiva. Hoje estou trazendo para vocês o vídeo de costura, né, de um dos modelos que as pessoas mais pedem aqui, que é um molde grátis que a gente tem no site, que é esse conjunto aqui, né, que tem a calça e o cropped. Eu fiz um molde para vocês já tem um tempo, mas não tinha o vídeo da costura. Como muita gente está pedindo, a gente, né, pediu esse molde para poder fazer. Então, hoje nós vamos dividir em duas etapas, para o vídeo não ficar muito grande. Então, hoje a gente vai estar fazendo o vídeo do cropped, e na quinta-feira, né, a gente vai estar fazendo o vídeo da calça, tá bom? A Simone, né, que é a costureira oficial aqui do nosso canal, no canal MCO, então ela vai estar fazendo para vocês agora o vídeo do cropped, ensinando vocês a fazer passo a passo. O link para você baixar o molde, que é grátis, vai estar na descrição do vídeo. Você pode ir lá baixar, se você não baixou ainda, né? Você pode ir lá baixar o seu molde para poder fazer, que ela vai estar ensinando a costura para vocês passo a passo, tá bom? Aproveitar para falar com vocês uma coisa. Nós temos agora um grupo no WhatsApp de ofertas de moldes. Isso mesmo, toda semana a gente coloca vários moldes em promoção, né? Que os moldes MCO, que vocês já conhecem, todo mundo adora. E a gente toda semana coloca vários moldes em promoção durante a semana. E durante um dia, por enquanto a gente está fazendo na quarta-feira, promoção relâmpago. Aí, durante 24 horas, a gente coloca outros moldes, né, em promoção por 24 horas somente, né? No momento, a gente está fazendo só na quarta-feira. Posteriormente, a gente vai fazer 2 vezes na semana. Então, fica de olho, entra para o nosso grupo, para você não perder nadinha, comprar aquele molde que você estava tanto querendo, com até 50% de desconto, né? Vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário, para você entrar para esse grupo de ofertas, tá bom? Não perca tempo, corre lá. Se você chegar lá e não ver nada, não se preocupe, fica lá no nosso grupo, porque depois a gente vai estar postando, né? Porque quando você entra no grupo do WhatsApp, você não encontra nada lá. Só vai ver o que foi postado depois. Pode ficar quietinho lá, que logo, logo a gente reposta para vocês as promoções, tá bom? Te espero lá. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Simone Ludovico, faço parte da equipe da professora Vânia Machado e no vídeo de hoje nós estaremos confeccionando esse lindo cropped. Esse cropped aqui também faz parte de um conjunto, né? Nós teremos também a calça desse conjunto, que vai ficar também maravilhosa. E para este modelo nós usamos aqui o tecido linho misto da loja Maximus Tecidos Finos, que eu tenho certeza que você já conhece. E se você ainda não conhece essa loja maravilhosa, vai estar aqui na descrição do vídeo as informações, o link para você ir lá conferir. Esse é um linho misto de ótima qualidade, um caimento maravilhoso, como vocês podem ver, tá? Um toque super macio e se tratando, né, de fibra, né, ele é misto, mas contém fibras naturais, então é necessário fazer, né, deixar o seu tecido de molho para fazer o pré-encolhimento desse tecido, tá? Para depois você não ter uma infeliz surpresa depois da sua peça pronta. Então, faça sempre aí, deixe o seu tecido de molho, faça a lavagem para ter o pré-encolhimento. Uma outra dica para trabalhar com esse tecido é que ele desfia com um pouco mais de facilidade. Então, para que você possa trabalhar com mais tranquilidade, então evite ficar manuseando muito próximo à borda onde você cortou, para que ele não fique desfiando. Fora isso, ele é um tecido delicioso de se costurar, muito bom. Mesmo para você que seja iniciante, você vai gostar de trabalhar com esse linho misto aqui, porque ele costura com muita facilidade. Muito bom mesmo de costurar. Então, nós super indicamos, eu super indico esse linho misto. Você pode usar para fazer blusas, saias, vestidos, calças, pantalonas. Fica perfeito, ele tem um caimento maravilhoso. Então, você tem uma infinidade de opções de modelos para fazer com esse tecido aqui, o linho misto. Além de ser um tecido fresco, gostoso, macio, uma maravilha. Lembrando que lá na loja da Maximus tem outras cores, tá, gente? Aqui eu escolhi na cor crua, mas lá tem diversas cores. Então, dá uma conferida lá no site da loja Maximus Tecidos Finos. E vamos para nossa aula. Bom, meninas, para esse projeto nós vamos utilizar aqui, ó, o linho misto, que é lá da Maximus Tecidos, tá? Um linho de excelente qualidade. E aqui nós vamos estar, ó, com a dobra do tecido, tá? Meu tecido tá dobrado. E nesse caso aqui, eu vou estar cortando aqui, é o meio frente, que no molde tá uma vez. Porém, eu quero essa frente dupla. Então, nós vamos ter só a frente dupla. Então, aqui eu vou cortar com o tecido dobrado, então eu vou ter 2 partes, então ele já vai estar duplo, certo? Então, aqui nós vamos cortar uma vez com o tecido dobrado, tá?
Aqui eu tenho a lateral frente, que eu vou cortar, no caso aqui eu vou cortar 2 vezes, como eu falei, eu quero a frente, né, com tecido duplo. Então, aqui é o meio frente, aqui é a lateral frente, então esses dois eu vou precisar de 2 partes, né, nesse caso aqui, 2 para cada lado. Lado direito e esquerdo, e aqui 2 partes para o meio. Então, aqui eu corto uma vez no tecido dobrado, e aqui eu corto 2 vezes com o tecido dobrado, tá? Porque aí, no caso, eu vou precisar de 4 partes. Aqui eu tenho o meu centro costas, que vamos cortar apenas uma vez com tecido dobrado, e depois nós vamos tirar aqui um revel para fazer o acabamento das costas, certo? Também poderia ser acabamento aqui em viés para o decote, mas eu vou preferir fazer com o revel. E aqui nós temos a nossa manga, que também vai ser cortada, né? A gente precisa de 2 partes, eu vou cortar aqui uma vez no tecido dobrado. Lembrando sempre de passar para o tecido todas as informações que tem no seu molde. Nesse caso aqui, ó, nós temos aqui uma marcação de bainha, nós temos aqui uma marcação na lateral frente, que é para encontro, né, para encaixe da parte de frente. Então, todas as informações que estiverem no seu molde, como essas marcações assim, deverão ser passadas para o tecido. Aqui, ó, lembrando sempre que tem que conferir o fio do tecido para que, né, o seu molde esteja posicionado de forma correta. E como você vê aqui, como que confere o fio do tecido? Nesse caso, ó, eu tenho aqui, ali, a minha indicação de fio. Eu vou posicionar a minha fita métrica bem rente aqui, ó, bem rente. E venho com ela, é que eu tô com uma mão só, fica um pouco difícil, mas vocês vão entender a dinâmica. Eu venho com ela aqui até a minha dobra do tecido. Nesse caso aqui, tá dando 45 centímetros. Então, aqui nessa parte de cima, precisa dar os mesmos 45 para que eu tenha certeza que meu molde está no fio correto. Então, aqui eu vou fazer o mesmo processo para conferir se tenho 45 centímetros. Nesse caso aqui, ó, tá correto. Mas se por acaso, aqui vamos supor, vou entortar aqui o meu molde, ó. Aqui em cima, agora deu 44,5. Então, peraí, 44,5. Então, eu tô vendo aqui que o meu fio não está na posição correta. Então, aí eu vou acertar. Aí eu vou e empurro mais um pouquinho, que é aquele meio centímetro. Agora eu confiro e tenho agora, tenho agora 45. Então, eu sei que o meu molde está correto. Aqui para o revel, ó, das costas, eu posicionei aqui minha parte costas. Deixei rente aqui com a dobra do tecido, mas não há necessidade de ficar na dobra, tá? Eu só coloquei só para alinhar mesmo. Aqui depois eu vou abrir. Então, aqui, ó, tá na dobra bem rente. Aqui eu vou cortar em volta e eu vou cortar até aqui, que é para poder ficar com o ombro embutido, certo? Então, nós vamos cortar aqui em volta, eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, ó, já cortei, aqui, vou mostrar pra vocês, vou tirar. E aqui, nesse caso, pro revel ficar assim, eu coloquei com 8 centímetros, tá? Foi a minha opção. Então, venho aqui, ó, você pode ir riscando. E quando chegar aqui, você vai inclinar pra cortar até lá. Então, você pode, ó, riscar até aqui, 8 centímetros. E aí, daqui pra cá, você faz essa leve curvatura. Aqui eu desci 3 centímetros, tá? Então, vai ficar assim o meu revel das costas. Aqui eu vou abrir, e aqui ao meio, ó, eu vou cortar, porque nós temos zíper aqui no centro costas. Então, nesse caso aqui, eu vou abrir aqui e vou cortar. Pronto, vamos dar início. Aqui é o nosso cropped, né? A primeira parte aqui no cropped. E nós vamos começar com a nossa parte de frente, tá? Então, eu já tirei a parte das costas, vou separar aqui a parte da manga. E aqui nós temos a parte de frente. Então, a parte de frente, como nós cortamos duplo, né? Vamos fazer cada lado de uma vez. Então, aqui eu tenho uma parte da lateral, aqui eu tenho o meu meio, né? Com as 2 partes. Vou retirar uma. Vou até riscar aqui, porque aqui fica um pouquinho mais difícil da gente identificar avesso e direito. Então, eu vou marcar aqui com X, que esse aqui é o meu avesso, para depois eu não colocar errado, certo? Então, aqui eu tô com o meu direito para cima, aqui eu tenho o meu avesso, aqui eu tenho a marcação, tá? De onde eu devo finalizar aqui a costura, e que já tá lá no nosso molde, certo? Então, aqui, direito para cima, aqui eu tenho as 2 partes que tá no avesso, eu vou abrir, vou retirar essa parte de cima, tá? Vou colocar pra cá. Então, eu tenho agora, tá todo mundo com o direito pra cima, certo? Dessa forma, agora o que eu vou fazer? Vou pegar uma lateral e colocar aqui, ó, por cima. Vou deitar ela aqui por cima. Aqui nós vamos, ó,
alfinetar, acerto aqui a minha barra bem direitinho e vou alfinetar. Aqui a gente percebe, ó, que o molde já vai se encaixando. Aqui eu preciso ter um pouco de cuidado, porque eu tô trabalhando com linho misto. Ele desfia com facilidade, então eu não posso ficar puxando aqui na beiradinha. Aqui, eu vou até aproximar aí pra vocês, que vocês vão perceber, ó, aqui tá rente com o risco, tá? Com a marcação que eu tenho. Então, essa parte aqui tá rente aqui, né? Com ela nessa posição. Eu vou encostar aqui, bem onde tá o risco, e vou alfinetar. Aí você vai falar, professora, agora tá com sobra. Mas esse aqui, ó, na hora que a gente vai posicionando aqui, ele vai encaixar perfeitamente na hora da costura, certo? Então, aqui, ó, desse lado eu faço o mesmo processo, coloco aqui por cima, pra ficar direito com direito, né? Faço exatamente a mesma coisa, tá? Vou posicionar aqui da mesma forma. Esse processo aqui, nós vamos fazer nesse aqui, e vamos fazer também no outro, tá? Que vai servir de forro, que no caso aqui eu cortei duplo, certo? Nós vamos fazer uma costura reta aqui. O nosso molde já tem a margem de costura de 1 centímetro, então nós precisamos respeitar esta margem. Então, é só fazer a costura reta aqui. E isso nós vamos fazer nesse e na outra parte que é igualzinha a esse aqui. Pronto, olha, costura feita, costurei, ó, aqui os recortes, né? Ele tem esse recorte, aqui, ó, costuradinho, até a marcação, né, que nós temos aqui no nosso molde. Então, eu costurei essa parte, né, e costurei a de cá, pra gente poder fazer a nossa frente dupla. Agora, nós iremos fazer o seguinte, essa parte aqui arredondada, há necessidade ou de ser refilada, né, você cortar aqui o excesso, que você pode fazer isso, ou de fazer alguns piques para que ela se assente melhor por conta do corte arredondado, tá? Depois disso, você vai passar o ferro, abrindo as costuras, tá? Para ela ficar com as costuras assim, abertas, tá? Então, você vai fazer isso tanto na parte que vai ficar para fora, né, como principal, como a parte que vai ficar pro forro. Prontinho, ó. Já abri as costuras no ferro, tá? Para deixar assim, ó, bem alinhado. Olha como o tecido se comporta bem, ó, quando a gente faz o procedimento correto, certo? Agora eu vou colocar ele aqui com o direito para cima. Vou vir com a parte, né, que a gente vai fazer aqui duplo. Então, a parte referente ao forro, que eu fiz o mesmo procedimento, ó, passei, abri as costuras e vou posicionar aqui por cima. Então, vai ficar, ó, direito com direito, avesso pro lado de fora. Agora, eu vou posicionar aqui, ó, certinho, costura com costura aqui, ó, aqui. Vou alfinetar. Aqui a mesma coisa, costura com costura. Já vou mostrar aqui pra vocês. Ó, mais pertinho. Então, vai ficar assim, ó. Costura, né? Costura do forro com a costura do meu principal. Aqui no meu decote, ele vai casar bem direitinho até o lado de cá, certo? Aqui, na hora que eu passei, eu dobrei aqui. Então, aqui a gente vai abrir, ó. Você vai posicionar aqui. Vai sair. Saiu do lugar. Esse aqui. Aqui. Agora aqui eu vou abrir, ó. No meu caso, tá fechado aqui porque na hora de passar, eu já passei aqui com ele dobrado, a margem de costura dobrada. Mas aqui, ó, nós vamos costurar. Aqui, ó. Vou abrir aqui. E aqui, ó, nós vamos vir, ó, costurando aqui do ombro, vamos descer aqui, aonde terminou a nossa costura, né, daqui. A gente vai descer 1 centímetro e de 1 centímetro pra cá nós vamos costurar. Então, aqui eu vou ter 1 centímetro, vou abrir aqui e vou costurar até finalizar aqui do outro lado, aqui do meu ombro, tá? Então, você vai posicionar aqui, ó. Aqui você vai abrir, jogar pra cá, essa margem aqui. Depois a gente faz um piquezinho pra deixar ela aberta, tá? Então, aqui, vamos fazer isso. Costuro do ombro, desço aqui 1 centímetro, que é a margem, costuro até aqui com 1 centímetro, depois eu subo até o final do meu outro ombro. Então, nossa costura ficou assim, ó. Viemos aqui, costura reta, aqui e fechamos aqui. Agora, eu vou mostrar aqui de pertinho pra vocês, ó, como ficou esse cantinho. E aqui, ó, nós vamos cortar nessa diagonal aqui. Vamos fazer um pique até bem próximo desse cantinho. Então, deixa esse cantinho aqui com uma costura reforçada. Ou você pode vir e costurar esse cantinho com um ponto menorzinho, tá? Mais juntinho. Porque aqui, ó, nós vamos fazer isso. Vamos abrir, que é pra na hora que a gente for desvirar esse cantinho, ficar aquele quadradinho bem assentado. Então, a gente precisa, ó, fazer esse pique aqui, até bem próximo à costura. Aqui, ó,
Do outro lado, a mesma coisa, certo? Aqui. Bem na diagonal, ó, que a gente vai fazer o pique. Você tenha bastante atenção e cuidado aqui para não cortar mais do que o necessário. Ele tem que vir próximo da linha aqui no cantinho, mas não pode, né, cortar a linha. Feito isso, aqui, ó, a gente pode fazer também um pique para essa costura aqui ficar, essa margem ficar aberta. Do outro lado também, você vai fazer a mesma coisa para abrir a margem. E aqui a gente pode, ó, desvirar. Aqui a gente vai assentar, fica mais grossinho, porque tem mais tecido ali, né? Mas vai ficar, ó, bem direitinho. Aqui nós ainda precisamos passar o ferro, assentar essa costura, tudo bonitinho. Mas ele vai ficar assim, ó. Aqui, passa o ferro, que é pra deixar bem assentado, ok? Agora, nós vamos montar a nossa parte costas, que é pra gente juntar aqui em cima. Aqui, meninas, eu estou, ó, com a minha parte costas. Aqui eu coloquei uma entretela para dar firmeza aqui no centro costas, por conta que nós vamos costurar um zíper. Aqui o nosso revel já está alfinetado no decote, onde nós vamos passar uma costura reta. E ele já se encontra também entretelados em uma entretela de malha. Então, aqui, ó, já passei uma costura reta aqui em volta do nosso decote. Lembrando, gente, que o meu revel, ele já tá com a parte de baixo dele, ó, overlockada. Pode ser overlock, como também pode ser a costura de zigue-zague, tá? Então, na parte de baixo dele, ó, ele já está overlockado aqui, tá? Então, já está com acabamento. Agora, nós vamos juntar com a nossa parte de frente. Então, eu tenho aqui minha parte costas, certo? Vou abrir aqui, ó, jogar o meu revel pra cá. E vou vir com a minha parte frente, certo? Aqui, ó, vou abrir aqui. Vou abrir aqui, ó, e vou colocar direito com direito, tá? Posiciona aqui meio com meio da minha costura do decote, né? Aqui no pescoço, no caso. Meio com meio. E aqui o final, ó, do meu ombro. Aqui. Final do ombro, com o ombro do meu revel. Vai ficar assim. E nós vamos passar uma costura reta aqui. Pronto, ó, costura feita aqui no nosso ombro, certo? Olha, aqui, ó, a parte costa não ficou aberta a minha costura, acabou dobrando. Então, aqui eu vou tirar e vou acertar aqui, porque é pra ficar com a costura aberta, assim. Pra ficar certinho aqui no nosso ombro, assim como ficou do lado de cá, ó, costura aberta dos dois lados. Pronto, feito isso, nós estamos com o nosso avesso, né, pra fora. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui, ó, o direito aqui das minhas costas. Aqui tá o meu revel, ó, jogado pra esse lado. E aí, esse lado aqui, no meu caso, vai ser o lado de dentro, do forro, tá? Aqui, ó. E agora, eu vou passar uma costura aqui, bem rente a margem de costura do nosso revel, prendendo aqui, ó, a margem de costura. Pra quê? Pra depois, quando eu virar e jogar esse aqui pra dentro, ele não ficar voltando pro nosso lado direito. Então, aqui é uma costura de pesponto, ou uma costura de peso, como algumas pessoas também falam. Então, do lado que tá, vou jogar minha margem de costura pro lado que tá o meu revel, jogo o meu revel por cima e faço uma costura prendendo aqui o meu revel a minha margem de costura. Então, vai ficar o meu revel da parte costas e aqui, no caso, seria o meu forro, né, na parte frente, que eu também vou jogar pra lá a minha margem de costura e vou costurar contornando aqui todo o meu decote, tá? A gente vai contornar todo o decote. Então, aqui, ó, passei o pesponto, olha, bem na beiradinha, em volta de todo o decote, certo? Aqui, gente, eu passei o pesponto e pegou só um lado nessa parte aqui, porque eu estou trabalhando com as costuras abertas. Então, aqui, ó, ele pegou só de um lado. No meio, né, que é aqui no decote frente, ele vai pegar as duas partes da margem de costura, tá? Agora, nós vamos desvirar. Aqui, nós precisamos, no nosso decote costas, aqui, no decote costas, fazer alguns piques, porque aqui é curvo, ó, então você percebe que fica levantado, então ele não vai assentar direito essa margem aqui, ó, por conta da curvatura. Então, aqui eu vou fazer alguns piques, que é para essa margem ficar bem assentada, tá? Então, faço aqui alguns piques. E aí, na hora que eu for desvirar aqui, ele vai, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Vai ficar aqui bem certinho, bem assentado, olha. Agora, você vai desvirar, pode passar o ferro aí certinho. Você vai fazer isso, você vai dar os piques, né, nos dois lados aqui do nosso decote costa, aqui no nosso revel, certo?
Então aqui, meninas, antes da gente preparar a manga, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós já vamos fechar as nossas laterais. Mas para isso a gente precisa, ó, passar primeiro uma costura de acabamento aqui na barra da nossa parte costas, tá? Eu passei aqui o overlock, você pode passar também o zigue-zague, tá? Então aqui na nossa parte costas, a gente precisa fazer esse acabamento. Aqui nós vamos dobrar no valor da bainha, tá? Então, você tem aí a marcação da bainha e nós vamos dobrar aqui no valor da bainha. Dobrou no valor da bainha, nós ainda não vamos costurar, porque vamos fazer ainda o acabamento aqui do zíper, então a gente não vai costurar a bainha por enquanto. Mas nós vamos deixá-la assim, ó, já na dobra certinha da nossa bainha. Aqui, do outro lado, a mesma coisa, né? Vamos dobrar na marcação da bainha e alfinetar. Então, aqui eu tenho a minha bainha já aqui na dobra. Vai ficar assim por enquanto, somente dobrada e alfinetada. Se você quiser para te facilitar, passar o ferro e tal, ok. Agora, depois disso, o que é que nós iremos fazer? Eu estou aqui, eu tenho aqui a minha parte, aqui é minha parte de dentro, tá? Do meu forro, no caso. E aqui eu vou vir, ó, com a minha parte costas por cima. Vou posicionar aqui a minha lateral, vou separar, ó, vou pegar só aqui o meu forro, vou jogar aqui, fechar aqui também, a parte de cima. Agora eu vou pegar aqui, ó, a minha parte costas, que tá por cima aqui do meu forro, ó, e vou jogar a minha parte principal pro lado de lá. Agora eu vou alinhar aqui cava com cava, e vou pegar a minha parte principal, ó, e vou posicionar aqui por cima, ela vai ficar com o avesso para fora. Pego aqui a minha cava e posiciono aqui também junto. Então, aqui nós vamos ficar com 3 partes, ó. Vou ficar com a parte do forro, a parte costas, minha lateral costas, ó, e a lateral principal. Aqui do meu tecido da frente, a minha parte frente. Vou alfinetar. Aqui eu vou seguir, ó, a minha lateral, ó, vou posicionando. E vou alfinetar. Você vai perceber que vai ter uma sobra. Ó, a minha lateral costa que já está com a bainha dobrada, ó, vou posicionar aqui, vou posicionar aqui. Então, você vai ver, ó, que vai faltar da parte costas, tá? Correto. Nós vamos juntar aqui e essa parte que sobrou sem a parte costas vai ser onde nós vamos fazer a nossa costura, que no caso é referente à bainha da frente, né? Como aqui a gente está fazendo com a frente está ficando forrada, essa parte aqui é referente à bainha da frente. Então, aqui é só a gente passar agora uma costura. Mas aqui do outro lado, a mesma coisa, né? Tô aqui com a minha parte do forro com o direito para cima, a minha parte frente principal aqui. Aliás, aqui eu tenho que ter minhas costas. Então, aqui, ó, eu tô com o direito do meu forro com o avesso aqui das minhas costas. E aqui eu posiciono lateral com lateral. Venho com a minha frente, isso aqui vai ficar aqui para dentro. Venho aqui com a minha frente, ó, direito com direito, e a gente faz aquele sanduíche aqui das laterais, né? Da parte do forro, das costas e do principal. Vou alfinetar aqui, seguindo a mesma coisa que nós fizemos do outro lado. Eu só tô repetindo aqui para vocês poderem ver melhor, tá? Teve aqui a mesma sobra, ó, porque a parte costa já está com a bainha dobrada. E aqui nós vamos alfinetar. Vai alfinetar e vamos passar aqui, ó, ficou... A nossa parte costas ficou aqui dentro, então ficou um sanduíche da parte frente, parte costa aqui dentro, nós não vamos costurar ela, e a nossa parte do forro. Então, aqui, ó, você vai pegar a sua parte de costas, vai jogar mais pra lá, pra não correr o risco de costurar. Aqui que você vai posicionar recorte, ó, costura do recorte com costura do recorte, e vai alfinetar, porque aqui nós vamos costurar. Nossa frente ficará embutida, tá? Aqui também, ó, joga a parte de costas mais lá pra dentro, e vai posicionar aqui, ó, costura com costura do recorte. Então, feito isso aqui, o que nós iremos fazer? Costurar lateral aqui, ó, da cava, desceu, aqui na parte que é referente à bainha, tá? Então, assim que terminar aqui a costura, aqui a parte costas, você pode marcar até com o giz, onde está terminando essa... Aqui é onde está a dobra aqui da nossa parte costas, da bainha. Então, você pode marcar com o giz, porque você vai, ó, aqui, ó, terminou aqui a minha parte costa, bem onde está esse alfinete. Marquei aqui, e aqui eu vou costurar toda a minha frente, que é a bainha, vir aqui até a lateral e subir até a minha cava. E nós teremos aqui a nossa parte lateral e mais a bainha da parte frente já costurada. Assim, ó, fica a nossa costura, ó. Aqui a lateral, aqui eu costurei toda a minha frente, certo? E vim aqui até pra outra lateral. Ficou tudo, ó, tudo embutido. Aqui é o meu forro, aqui é o lado principal, agora nós vamos desvirar. Tá até aparecendo aqui o alfinete que eu coloquei aqui na minha parte
costa. Agora, eu coloco a mão aqui, ó, pela minha cava, tá? E agora eu vou puxar aqui pra gente desvirar. Aqui pela cava. Então, você vai desvirar tudo por uma cava só, tá, gente? Pronto. Então, ficou assim, ó. Aqui, nossa frente. Aqui, ó, nós vamos... Quando a gente colocar o zíper, a gente vai fechar aqui a nossa bainha das costas, tá? Mas aqui na lateral já está costurada certinha. Do outro lado, a mesma coisa. E aqui tá a nossa cava. Agora nós vamos... Você desvira aí direitinho. Gente, se vocês quiserem pespontar aqui pelo lado de dentro, fazer um peso aqui, né? Costura de peso, um pesponto, igual fizemos no decote, você pode fazer também. Né? Dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá para ser feito. Eu não vou fazer porque eu não quero, como eu estou trabalhando aqui com esse linho, eu não quero que essa parte fique se esgarçando. Então, eu não vou fazer. Depois eu vou abrir bem aqui, passar bem o ferro, porque ele aceita bem vincar com ferro. Então, vai ser isso que eu vou fazer, tá? Eu vou abrir bem, passar com ferro bem certinho para ficar bem assentado. Agora, nós vamos trabalhar aqui na nossa manga. Aqui, agora, nós vamos reservar, certo? E vamos fazer a nossa manga. A nossa manga, nós vamos começar... Ó, aqui eu vou dobrá-la, juntar aqui, ó, marcar o meio da minha manga. Como eu tô trabalhando aqui com esse linho misto e ele desfia com facilidade, eu tô fazendo as marcações sempre com giz. Mas se você estiver trabalhando com um tecido que não desfie tanto, você pode marcar com pique, tá? Pique pequeno, tá, gente? É uma beliscadinha que a gente dá. Olha, aqui também, esse lado aqui da minha manga, você pode perceber que ele vou mostrar aqui, ó. Ele ó, menor do que o de trás. Então, esse lado que tá mais cavado, ele se refere ao lado frente da minha manga. Então, aqui também eu vou marcar com giz que esse é o meu lado frente. Ok? Agora, o que nós vamos fazer? Vou abrir aqui a minha manga, aqui eu tenho o meu direito, mas vou colocar, ó, fechar aqui direito com direito, ó. Tô com o meu direito aqui, vou fechar aqui direito com direito. Vamos fazer duas costuras agora. Uma costura de embebimento, que vai ser uma costura em ponto largo em toda essa cabeça da manga aqui, que é pra gente poder... fazer esse encolhimento para que ela encaixe perfeitamente na cava. E depois que você passar essa costura aqui, que é uma costura reta em ponto largo, pode ser o ponto mais largo que tiver aí na sua máquina, você vai fechar assim, ó, vai posicionar direito, direito com direito e vai passar a costura reta aqui. Vamos passar uma costura reta e também uma costura de acabamento, que vai ser o acabamento que você estiver utilizando, ou overlock ou o zigue-zague, nas duas mangas. Então aqui, meninas, eu já passei, ó, uma costura reta em toda a volta aqui da cabeça da minha manga, com o ponto mais largo aqui. Dependendo da máquina, aí vai ficar entre 4 e 5, geralmente, é o ponto mais largo, então a gente faz isso aqui. Feito isso, eu dobro aqui, né, direito com direito, vou passar a costura reta, costura de acabamento, e também já vou passar uma costura de acabamento aqui, ó, pra gente voltar e fazer a nossa bainha, já deixar a nossa manga ok pra aplicar na nossa cava. Então, você vai passar também, depois de fechar a lateral, uma costura de acabamento aqui na boca da manga, certo? Pode ser overlock ou zigue-zague. Então, aqui, ó, passei a costura, tanto a reta quanto o overlock de acabamento, passei o overlock aqui de acabamento na boca da manga. Agora, o que nós iremos fazer? Eu vou dobrar aqui onde tem a marcação da minha bainha da manga, vou alfinetar, coloco aqui costura com costura, tá, da lateral, e vou alfinetar aqui. Você pode pôr quantos alfinetes você achar necessário, tá, para te auxiliar. Alfineto aqui, mais uma vez. E agora eu vou passar uma costura reta, né, aqui nessa borda do meu overlock, no caso. Bem aqui no meu overlock eu passo uma costura reta em toda a volta aqui da boca da minha manga, certo? E vai ficar assim, ó, toda costuradinha. E pelo lado do direito, aqui nós temos a nossa bainha, certo? Ó, prontinho aqui. E agora nós vamos aplicar a nossa manga na nossa parte principal. Aqui eu tenho o nosso cropped com o direito pra cima, certo? E aqui, o que que nós iremos fazer? Ó, tô com o meu direito pra cima, aqui, do meu cropped. Aqui eu vou pegar a minha manga, que também está virada já com o direito pra fora, tá? E aqui eu vejo, ó, que esse lado que é o mais cavadinho, que é o meu lado frente, eu vou posicionar aqui, porque vai ficar, ó, lado frente da minha manga com lado frente do meu cropped. Então, aqui eu vou pegar, ó, aqui na minha costura lateral da minha manga e vou posicionar com a costura lateral aqui do meu cropped. Junto aqui costura com costura. Vou pegar aqui a minha parte aqui, eu tenho o meio da minha manga. Vou pegar a parte aqui de cima, o meu ombro, ó, junto aqui e jogo meu ombro por cima,
Então, a gente vai virar agora pro nosso avesso. Aqui eu vou posicionar o meio da minha manga 1 centímetro depois aqui, ó, da minha costura de ombro. Então, pra cá, eu coloco o meio da minha manga. Agora, eu vou alfinetar aqui os ombros, que vai estar com o meu revel já aqui, certo? No meu ombro, direitinho. E aqui eu tenho a minha manga. Você percebe que aqui eu tenho uma sobra. Por isso que precisamos embeber. Agora, eu vou pegar a minha linha que tá relativa à bobina e vou puxar. Por que que a gente puxa essa? Porque ela vai fazer esse encolhimento com facilidade, tá? Não é para chegar a franzir, é só para diminuir, tá? A cabeça da minha manga. Então, aqui, ó, eu já diminui aqui um pouquinho, puxei um pouquinho, já foi o suficiente, ó, para ela encaixar, ó. Encaixou aqui, pronto, não preciso embeber mais essa minha manga. Uma coisa que eu vou falar aqui pra vocês, ó. Aqui você tá vendo que tá formando um babado, né? Ele tá ondulando aqui. Aqui não tem problema, mas aqui onde tá passando a costura, você vê que tá certinho, não tem franzido aqui na costura. Porque nesse caso, a gente tá embebendo, a gente não está fazendo franzido. Aqui eu vou posicionar, encaixei, posso aqui alfinetar para me auxiliar. Aqui do lado da frente da minha manga, agora ali era o lado costas, aqui o lado frente, também tem uma pequena sobra e eu vou fazer o mesmo procedimento, puxando aqui, ó, a linha que tá referente à minha bobina. Vou puxar aqui um pouco. Vou, ó, distribuir aqui esse franzido, né? Vou espalhar ele por aqui, que é para não ficar franzido. Então, eu vou distribuir aqui essa minha costura. Aqui, ó. Pronto. Já foi o suficiente para encaixar, ó, aqui na minha cava. Não tem mais sobra. Agora, eu posso aqui alfinetar e, enfim, passar a costura. Prendendo aqui a nossa manga na nossa cava. Aqui a partezinha do revel, você pode alfinetar para te auxiliar, ele não sair do lugar na hora da costura, né? Nós teremos aqui, ó, o nosso ombro vai ficar assim embutido. Agora, nós vamos passar uma costura reta, fechando, e a costura de zigue-zague ou overlock para o acabamento. Da mesma forma que eu posicionei essa manga, você vai posicionar também a do outro lado. Então, aqui, ó, ficou a costura da nossa cava, tá? Ó, prontinha. Tanto a costura reta como a costura de acabamento. Lembrando, pessoal, que a costura de acabamento também deve ser na linha, na cor do tecido. Eu tô fazendo aqui em branco porque ajuda na visualização, tá? De vocês. Então, aqui, ó, ficou prontinha a nossa manga, certo? Aqui, né, pelo nosso lado do direito, sem nenhuma prega, nada, tudo certinho. Então, estamos caminhando para a finalização do nosso cropped. Agora, aqui nós vamos apenas, falta fazer a aplicação do zíper nas costas e a colocação e a costura aqui da bainha. Aqui nesse caso, como eu falei pra vocês, nós vamos colocar um zíper. Aqui eu já aproveitei e passei overlock aqui no centro costas, que ainda não tinha passado. Então, peguei aqui do revel até aqui a parte da bainha e passei aqui, ó, a costura de acabamento no meu centro costas. Agora, nós vamos poder aplicar o nosso zíper. Pronto, nesse caso aqui, você pode tanto colocar um zíper destacável, né, daqui pra lá, normalmente, como você pode aplicar qualquer zíper. Ou você pode aplicar um zíper invisível, ou até mesmo um zíper comum, assim, ó, no caso, de cabeça para baixo. A abertura vai ficar para baixo, tá? Porque aí você abre o zíper e você consegue vestir, já que ele tem um decote mais amplo. Então, dá para fazer assim. Então, é assim que eu vou fazer. Aqui eu marquei aonde eu vou colocar o meu zíper, onde vai começar. Então, essa marcação que eu fiz aqui, eu vou colocar aqui, ó, bem onde tá a costura do meu decote, tá? Então, eu vou posicionar aqui. E nesse caso aqui, ó, por exemplo, eu tô com o zíper, né, com o meu direito pra cima, aqui o meu cropped também tá com o direito pra cima, eu vou, ó, pegar aqui e deitar direito com direito aqui, ó, por cima, ó, vira o meu zíper, tá? Ele tá aqui com direito, eu deito ele aqui em cima do meu cropped direito com direito. Então, aqui eu vou virar aqui, vou posicionar na marcação que eu fiz, marcação com a minha costura ali de decote, e aqui, ó, eu venho posicionando o meu zíper. Uma coisa que precisa se atentar aqui é que essas duas partes, ó, elas precisam estar iguais. Então, da minha costura de decote, ó, para baixo, eles precisam estar casando aqui certinho para o zíper ficar certo. Senão, ele vai ficar um lado maior do que o outro, não encaixa perfeitamente, tá certo? Então, agora aqui, você tem aí a marca da bainha. Então, nós vamos costurar aqui até onde a gente vai dobrar para fazer a bainha, tá? Não é aqui até o final, não. Então, a minha bainha eu vou dobrar aqui. Eu vou colocar o meu alfinete aqui para marcar. Aqui é a altura da minha bainha. Então, é nessa altura aqui, ó, que eu vou parar de costurar. Porque aí depois a gente joga o nosso zíper assim para dar o acabamento, tá? Pronto, costurei aqui esse lado, tá? Lembrando, ó, que eu deixei aqui o valor da minha bainha.
Agora nós vamos, eu fechei, né, pra ver se tava certinho aqui, se não tava pegando e nada. Então, a gente precisa verificar. Tô abrindo do lado errado. Oh, meu pai, aqui. Agora, nós vamos costurar do outro lado. Então, eu pego aqui, ó. Tô aqui com o meu direito pra cima. Tô aqui com o meu direito pra cima. Aqui, ó. Posiciono aqui também com o direito pra cima. E agora, eu viro pra cá, ó. Deitando aqui direito com direito. Direito do meu zíper com o direito aqui da minha parte de costas. Vou posicionar essa parte aqui da marcação que eu fiz exatamente aqui na minha costura. Certo? Vou virar aqui. Então, posiciono. Igual eu fiz do outro lado, pra ficar, né, o mesmo tamanho. Aqui. Aqui eu vou alfinetando. E aqui, onde é também, onde eu tenho aqui, ó. Já tá até marcado aqui, que é onde é a dobra aqui da minha bainha. Eu vou alfinetar, porque eu vou terminar bem aqui nessa marcação. Um pouquinho antes, na verdade. E agora é só passar a costura, né, prendendo aqui o zíper. Pronto, já tem os dois lados aqui, ó, costurado. Você vai fechar, verificar. Aqui depois eu vou passar tudo bem certinho pra ficar assim bem bonito. E agora nós vamos fechar aqui, ó, a parte do nosso revel. Eu junto aqui, ó, costura com costura do revel aqui. Vou alfinetar. E aqui, ó, finalzinho aqui do meu revel, ó. Então, aqui nós vamos passar uma costura e terminar ela bem aqui, o mais próximo que a gente conseguir daqui dessa costura, tá? Aí, você termina 1 centímetro a mais aqui, passando do final da costura. Então, a gente vem com a costurinha reta até aqui. Passei a costura, bem retinha, terminei aqui 1 centímetro aqui, mais ou menos depois. Aí, aqui, ó, do lado do direito, ó, costura se encontrando e vai ficar assim, ó, o acabamento aqui do nosso zíper. Aqui, esse revel, ele vai aqui pra parte de dentro, né? Aqui eu vou abrir aqui essa costura bem direitinho para poder virar aqui. Esse zíper aqui, eu vou tirar aqui o excesso para não atrapalhar na hora que eu dobrar aqui, para ele ficar bem certinho aqui, a dobra aqui, ó, do meu revel e o acabamento ficar correto, tá? Aqui na parte final, eu vou fazer o seguinte, ó, aqui eu vou dobrar, ó, jogo aqui para minha margem, dobro aqui, venho aqui com a minha margem, parte de baixo, dobra aqui por cima, isso aqui vai ficar embutido. E aqui a gente passa uma costurinha reta, tá? Fechando aqui, fazendo o acabamento. E depois a gente corta esse excesso. Então, aqui, ó, fiz a costurinha. Agora, eu vou tirar esse excesso aqui do zíper, porque eu não vou precisar. E aqui, ó, eu desviro. Aqui ficou a minha bainha, agora é só costurar aqui, finalizar a bainha. E aqui, ó, tá pronto a finalização aqui do zíper. A mesma coisa você vai fazer do outro lado, certo? E aqui é só finalizar, vou passar a costurinha reta para mostrar para vocês a bainha. E assim, ó, fica a finalização do zíper, por conta também, né, da entretela que nós colocamos, olha o resultado que dá, né? Fica super lisinho, assentado, sem nenhuma preguinha, fica super bonito. Aqui tá a nossa bainha feita, e assim tá o resultado, né, do nosso cropped, e eu espero muito que vocês tenham gostado da aula. Lembrando sempre, né, quando terminar a sua costura, tirar todas as linhas que estão sobrando. E só mais um detalhe, aqui quando eu fechei, ó, coloquei aqui o meu revel, eu fiz uma costurinha bem no meio aqui, ó, da costura, pra prender esse revel e ele não voltar aqui, ficar bem por cima do acabamento aqui do zíper mesmo, tá? Então, fica assim o nosso cropped.